E o Sempre Bem começa o programa nessa manhã falando sobre transtornos de humor, que é algo que afeta muitas pessoas no mundo todo, né? E aí muitas delas não entendem que precisam de ajuda. E a gente está recebendo aqui no estúdio 3 convidados que vão falar sobre isso. O psiquiatra Davi Martins, a Conceição Santos, que é mãe da Letícia Araújo, e vão contar uma história bem bacana pra gente. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Doutor, vamos começar explicando o que é o transtorno de humor. Bom, o transtorno de humor é algo que mexe, como o próprio nome diz, com o humor da gente, né? Os mais conhecidos são a depressão e o transtorno afetivo bipolar, né? Ou seja, um afeto bipolar. A bipolaridade, a bipolaridade, né? Exato. A depressão é quando você tem tristeza, né? Anedonia, o que é esse nome feio, né? Anedonia é a perda de prazer nas coisas que antes davam prazer. Então, por exemplo, eu gostava de assistir novela, eu gostava de assistir o futebol, eu gostava de sair com os meus amigos e aquilo ali perde a graça, perde o brilho, né? Esses são os 2 sintomas chaves, a tristeza e a anedonia. E outros sintomas, como alteração do sono, alteração do apetite, alteração da concentração, né? Ideias de menos-valia, por exemplo, ideias de morte, de que a vida não vale a pena, seria melhor se acontecesse alguma coisa ruim, uma desesperança no futuro, a pessoa ela não consegue ver uma luz no fim do túnel. Então, são vários esses sintomas que a gente vai juntando para fechar essa síndrome da depressão, né? Não é simplesmente só a pessoa estar triste. Sim. E aí, a Letícia, que você foi diagnosticada com depressão, né? E eu queria que você contasse um pouquinho. Você sentiu esses sintomas? Como que você descobriu isso? Eu senti os sintomas. Eu acho que o que ele falou da questão da esperança foi o que mais me fez perceber que estava doente. Porque eu sempre fui uma pessoa que tive muito sonho com minha carreira profissional, com meu futuro. Mas chegou um momento que eu perdi as esperanças e eu não conseguia ver mais os meus sonhos na minha frente. Eu não conseguia entender que eu ainda podia alcançar isso. E isso passou a se tornar um peso, entendeu? Não era mais uma coisa prazerosa. Era um peso pra mim sonhar, porque eu já colocava na minha cabeça que não ia conseguir. E aí tudo começou com uma perda familiar, que eu fiquei muito triste, sendo que aí essa tristeza foi se transformando nessa falta de esperança, nessa falta de acreditar no futuro, e a gente foi percebendo que não era só uma tristeza normal, era uma coisa mais duradoura que precisava ser tratada. E você percebeu isso, Conceição? Como é que foi? Bom, eu me enquadro assim, uma mãe, né, no ambiente familiar, uma mãe tão presente como eu era tida, aquela mãe dinâmica, porque eu sou da área da educação, trabalhando 3 horários. E eu não conseguia entender no meu ambiente familiar, a minha filha, você não imagina que a última doença que sua filha vai ter seria uma depressão, já que você é uma pessoa tão presente, já que na sua família está tudo dentro dos moldes, tudo enquadrado, então eu não conseguia enxergar a Letícia, então com problema de depressão. Às vezes o preconceito não está só lá fora, não, a família não consegue enxergar que dentro da sua casa, embora tudo esteja no lugar, esse problema pode surgir, né? A gente às vezes costuma, os pais talvez, acharem que não, é normal, o adolescente dorme muito, ou come muito, é mais preguiçoso. Quando que o pai, ele consegue perceber que realmente não é uma coisa da idade, que é uma coisa mais grave? Você tem que ver uma mudança no padrão de comportamento, né? Então você tem que ver a tristeza, o isolamento social, alguma ideia que eventualmente a pessoa está tendo de que a vida não vale a pena, diminuição da vaidade, diminuição do apetite, dormindo menos do que o normal, ou dormindo muitas horas e não recarregando a bateria, mais irritado, né? Então, são essas alterações do comportamento que você tem que estar atento. Em que partes da sua vida que a depressão te atrapalhou? Assim, chegou a influenciar na escola? Você se afastou dos amigos? Como é que foi? Eu acho que a depressão afetou na minha vida mais na questão da escola. Eu sempre fui muito dedicada, muito empenhada nas coisas da escola e, tipo, mesmo quando você estuda muito, em algum momento vai vir uma nota mais ruim. Sendo que quando essas notas começaram a vir, mesmo que fosse uma coisa normal, eu comecei a me desesperar muito. E aí, nesse desespero, eu não conseguia estudar, eu me sentia muito fracassada. E aí, minhas notas todas começaram a cair, eu comecei a ter muito medo de fazer as provas. E aí vira uma bola de neve, a ficar muito né? nervosa, e virou uma bola de neve.
Com relação aos amigos, eu me afastei um pouco, mas deu uma segurada muito legal, porque meus amigos ficaram muito do meu lado. Principalmente da escola, eles perceberam o que estava acontecendo e eles não me deixaram cair, entendeu? Eles sempre estavam lá tentando me segurar, não me deixando me afastar, tentando me fazer ficar melhor, e aí ajudou muito. E, doutor, a gente estava falando antes em relação justamente ao tratamento, que o ideal é tomar pelo menos 1 ano depois que você começa, né? Que Exato. você é diagnosticado com a depressão, 1 ano de remédio para evitar que ela retorne, né? Por exemplo, depois de 1 ano que eu fizer o tratamento com a medicação e que eu fazer o desmame dessa medicação, se ela fizer a terapia associada, a chance dela ter uma recaída é menor ainda, né? Porque o efeito da psicoterapia ele é mais duradouro na vida da pessoa. Então, essa combinação é o ideal de se fazer. Bom, gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês, especialmente você, viu, Letícia, por vir falar desse assunto nessa idade. Realmente, tenho certeza que você pode ajudar um monte de gente que está em casa, que está passando por isso. Então, é muito bonito da sua parte. Obrigada. Viu? Muito obrigada, gente.